Bom dia, querido irmão, querida irmã. Muito obrigado pela sua participação, sua audiência aqui na nossa TV missionária. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje nós estamos começando mais um Vida Devocional e que Deus fale grandemente aos nossos corações, nos ajude, nos fortaleça na nossa lida diária para que possamos realmente amá-lo, vivenciá-lo e colocar os seus ensinamentos em prática. Eu peço que o irmão ou a irmã que está nos acompanhando deixe o seu pedido de oração aí no chat. Ele não estava aberto, mas agora está aberto. Então, saia, volte para a live e deixe seu pedido de oração para que possamos orar por você, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grande convite de Jesus Cristo. E a gente vê esse convite lá em Mateus, capítulo 11, os versos 28 aos versos 30. Eu peço que os irmãos também no chat coloquem de onde você é, qual estado, qual cidade ou qual país que você está nos assistindo, para que possamos conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor e possamos criar esse vínculo maior, tá bom? Também peço que o irmão compartilhe essa live, compartilhe esse programa, compartilhe também e curta e envie para os amigos para que eles possam aprender conteúdo cristão, para que eles possam, de fato, se desenvolver na fé. Irmãos, vamos ler o versículo da Bíblia e nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Diz o seguinte, olha: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque é uma manhã de várias oportunidades para te adorar, para te engrandecer, para entender que independente das circunstâncias adversas em que vivamos, dos problemas, das situações, das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque em nosso coração paira a certeza que o mundo está sendo controlado por Ti. E nos ajuda, Deus, nos dá mais fé, nos dá, meu Pai, mais oportunidades para aprender de Ti e também para ensinar sobre o Senhor, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam entender o propósito da sua vida que está em adorar a Ti. Nos ajuda, nos fortaleça nessa manhã, que possamos aprender mais da Sua palavra. É assim que eu oro, agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em todo o ministério de Jesus, a gente sempre vai observar seu cuidado para com as pessoas. Ele trabalhou incansavelmente para proclamar o reino de Deus, curar e aliviar as dores dos aflitos. Quando Jesus olhava para as multidões que o seguiam, sentia compaixão por elas, porque ele os via e eram como ovelhas sem pastor. Jesus ele tinha sensibilidade em saber o que passava no coração daquelas pessoas. Irmãos, ele nos conhece muito bem. Essa passagem bíblica tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque ela foi dita por nosso Senhor Jesus. Segundo, porque ela ressoa em nossos ouvidos como uma chuva num dia de sol escaldante. Terceiro, ela não apenas nos afirma que temos descanso em Deus, mas que Ele requer de nós compromisso em sermos verdadeiros discípulos. No capítulo 10, Jesus chama os 12 discípulos e dá autoridade para que eles expulsem espíritos imundos e para curar todo tipo de enfermidades. Também ele instrui aqueles discípulos em como devem cumprir a missão dada por ele. No capítulo 11, os discípulos de João Batista
foram enviados para entregar uma mensagem a Jesus. João o questionou, perguntando se realmente era ele o Cristo que havia de vir. Jesus respondeu seu questionamento. Na verdade, irmãos, mais do que isso. O texto diz que após os discípulos de João Batista se retirarem, voltarem a João Batista, Jesus dá testemunho sobre João Batista. Ele foi a voz que clamava no deserto, dizendo para que os homens se arrependessem, pois o reino estaria próximo. Logo após, irmãos, esse relato, Jesus começa a denunciar as cidades onde realizou a maior quantidade e a parte dos seus milagres. Antes, irmãos, esse capítulo é interessante porque antes de chegarmos no versículo 28, o versículo 27 vai nos apontar uma afirmação que devemos entender e guardar em nosso coração. Diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho revelar. Esta passagem apresenta de forma categórica o poder de Jesus Cristo em revelar o Pai, ou seja, nas palavras do teólogo Russell Shedd, ele é o único que pode revelá-lo. Mas, por que essa é um grande convite de Jesus? Primeiro, porque ele chama o cansado e sobrecarregado a descansar nele. Heinrich vai dizer o seguinte: duas características daqueles que são convidados a vir são mencionadas. Eles precisam estar cansados e sobrecarregados. O verbo copial descreve um descanso que se instala após pesado trabalho corporal, enquanto portizo expressa o estar sob pesada carga de responsabilidade. Irmãos, os sobrecarregados, segundo Jesus, são os que levam o fardo dos fariseus, as exigências da lei e as tradições para serem salvos. Quando Cristo olha para aquele povo, ele vê essa carga que foi colocada nos ombros deles, sobre as exigências da lei, sobre as tradições dos fariseus, as leis que os fariseus criaram para proteger a lei, no intuito daquelas pessoas serem salvas. E o jugo para os rabinos eles usavam até uma metáfora, né? O jugo da lei. O convite, irmãos, é para ir a Jesus Cristo sem intermediários. Não precisava agora mais de lei, no sentido de salvação, mas ir a Cristo. Entender que eu precisava de Cristo. Entender que eu preciso me achegar a esse Deus encarnado. Cristo está oferecendo alívio às almas dos aflitos. Irmãos, este convite é para rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado e para receber o jugo suave de Cristo. E ele é suave, irmãos, porque Cristo carrega para nós. Naquela cruz, ele carregou o nosso jugo. Naquela cruz, ele morreu por nossos pecados. Naquela cruz, nós, apenas criaturas, agora somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Naquela cruz, irmãos, Cristo nos mostra que nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos, mas Ele se entregou por nós. O chamado a vir a Cristo é entender que é nele que existe a salvação. O chamado de vir a Cristo é entender que independente dos seus esforços, você não conseguirá se salvar sozinho. O próprio Cristo vai ensinar que Ele é o caminho, a verdade
e a vida. E quando ele fala o caminho, um artigo definido, ele fala que ele é o único caminho que leva a Deus. Ninguém vai ao Pai se Jesus não revelar. Como está seu coração hoje? Será que você está utilizando dos seus esforços para querer se salvar? Será que você está querendo confiar na sua religiosidade para querer se salvar? O chamado a vir a Cristo é que esses irmãos, essas pessoas que estão tentando se salvar a si próprios, sós, não vão conseguir. Porque a salvação só em Cristo Jesus. Este convite, irmãos, oferece-nos descanso espiritual em um mestre verdadeiramente misericordioso. Em quem você está colocando os esforços para ser salvo? Em quem você está tentando descansar a sua vida no intuito de querer paz e tranquilidade? É no seu emprego? São nos seus filhos? É na sua esposa ou seu esposo? Eles são a razão da sua vida? O convite que Jesus faz é para descansar nele. É para entregar a sua vida, é para ter consciência que em Cristo há salvação. E que o maior problema que temos em nossa vida será resolvido porque eu não consegui resolver, mas o próprio Cristo resolveu na cruz. Irmãos, entenda que esse descanso não é conquistado, não é com nossos esforços, não é com nossas forças, mas é o próprio Cristo que dá esse descanso. Nós não precisamos contribuir nada para sermos salvos. Cristo entregou sua vida para nos salvar. Paulo vai escrever no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que crê em Jesus Cristo e será salvo. Crer em Jesus Cristo e ser salvo é crer em Jesus Cristo e terá descanso para a alma. Porque uma pessoa sem Jesus é inimigo de Deus, como Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5. Uma pessoa sem Jesus é morto espiritualmente, entregue aos seus prazeres, como Paulo vai escrever em Efésios 2. Mas ir a Cristo é ter descanso para a alma. É entender que nele está depositado a minha salvação. Acho que... Põe essa campanha do... Quem vem a Cristo encontrará descanso para a alma. Talvez, irmãos, você esteja precisando deste descanso nessa manhã. Primeiro, hoje é dia de salvação. Há um Deus em que chama seus eleitos para viver para Ele. Há um Deus que entregou seu Filho para que pudéssemos ter vida. Mas também, creia que em Cristo você terá esse descanso. Você está angustiado com seus problemas? Você está angustiado com as situações adversas da sua vida? Em Cristo você tem descanso. Você está angustiado porque está vivendo em uma vida de pecado, em uma vida em desonestidade com Deus e com os homens, numa vida em que você está entregue aos seus prazeres? Creia em Cristo e vá e procure e encontre descanso nele. Arrependa dos seus pecados e vá a Cristo.
Abrace esse convite. Outra coisa é que as amarras da falsa espiritualidade, justiça própria e busca de salvação pelas próprias forças sejam rejeitadas e nossos esforços estejam em Cristo Jesus, sabendo que nele encontraremos salvação para as nossas almas aflitas e amarguradas pelas nossas escolhas erradas. Mas também, irmãos, este é um grande convite, porque nele há propósito. Primeiro propósito que há nesse convite é que ele muda nosso foco. Versículo 29 e o versículo 30. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, se as palavras de Jesus terminassem no verso 28, talvez entendêssemos que o que ele tem para nós é um descanso absoluto, uma colônia de férias, mas não. Diferentemente, ele continua nos chamando a um compromisso. A questão principal é trocar os fardos. O fardo que o mundo oferece nos é pesado demais. Os prazeres momentâneos são pouco demais comparados com o que podemos ter em Deus. Nosso coração não pode estar compromissado com as coisas deste mundo e também com o próprio reino de Deus. Jesus oferece em troca do nosso fardo pesado, um fardo leve e um fardo suave. Interessante que os homens de Deus bíblicos, quando a gente vai ler a Bíblia, homens de Deus entenderam que ir a Cristo é mudar seu foco. Pedro, ao invés de continuar sendo pescador de peixes, mudou o foco e se tornou pescador de homens. Paulo, que antes era um legalista, um fariseu, que matava cristãos, agora ele era perseguido por ser um cristão. Ele era o homem que entregou a sua vida para a ministração do Evangelho, para a proclamação do reino, para o crescimento desse reino aqui na terra, porque mudou o foco. Escrevendo para os irmãos em Filipe, capítulo 3, ele fala que todas as coisas ele abandonou, para que, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, o chamado a Cristo é para mudar o nosso foco. Qual tem sido o nosso foco? Onde estamos gastando as nossas energias, as nossas forças diárias? Será que estamos gastando nossos esforços em coisas que são perecíveis? Ou será que estamos gastando nossos esforços, nossas forças aqui na terra para gerar frutos eternos? Proclame o reino. Mude o foco. Transmita essa mensagem poderosa que salva vidas. O descanso que Deus entrega em nossas mãos é para que possamos mudar o nosso foco. Ver com olhos espirituais. Ver que há muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus. Ver, entender e colocar em prática o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Mudar o foco é voltar seus olhos para ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Mudar o foco é entender que nossa vida não é apenas aqui na terra, mas nossa vida é no reino celeste. É estar feliz eternamente com Deus. É descansar eternamente com Deus. É adorar
eternamente esse Deus poderoso que nos salvou, que nos resgatou das amarras do diabo. Mas também, irmãos, há propósito nesse chamado, porque ele nos chama para sermos discípulos. Primeiro, quando Jesus diz, e aprendei de mim, é o verso 29, ele estava falando que quem vem a ele deve se tornar um discípulo dele. Segundo, a gente percebe as características desse supremo professor no verso 30, no verso 20, final do verso 29 e o verso 30, diz o seguinte, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o supremo professor Jesus Cristo, ele é manso e humilde. Ele não é um carrasco que perde paciência facilmente, mas um Deus que se entregou no momento oportuno para a nossa salvação. E é Ele que vai nos ensinar, irmãos, nos instruir como viver. São seus ensinos que estarão pairando em nossa mente e coração todos os dias. Não é o que eu acho certo, mas o que a palavra de Deus me ensina. Somos chamados para descansar em Jesus, mas também para sermos discípulos dele, discípulos de Jesus. Não é um convite para continuarmos em nossas vidas como se nada tivesse acontecido, mas é para vivenciar o que ele tem proposto em nossas vidas. É uma grande responsabilidade ser discípulo de Jesus. Jesus chamou homens para ser seus discípulos, e destes homens surgiram mais discípulos, e o evangelho de Jesus cresceu, e hoje conhecemos a Cristo, porque provavelmente um discípulo de Jesus falou de Cristo para nós. E nós devemos continuar essa empreitada, proclamar esse Cristo, vivenciar esse Cristo todos os dias de nossas vidas. Sua vida reflete as características de um discípulo de Jesus? O que deve mudar na sua vida, de fato, para você aprender a transmitir os ensinamentos de Jesus? Como discípulos, devemos de Jesus, é nossa missão vivenciar a grande comissão dada por Ele, Mateus 28, de anunciá-lo a todas as nações. Foque, irmãos, no que dará e trará para nós frutos eternos. E para finalizar, portanto, abrace o convite que Jesus faz esta manhã através de sua palavra. Se sua alma está abatida ou sobrecarregada, coloque sua confiança em Cristo e descanse sua alma nele. Mantenha o compromisso de seguir os seus passos e foque no que trará frutos eternos. A saber, ver almas estendidas, entendendo a maravilhosa salvação que há nele. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para cumprir o nosso chamamento. Muito obrigado, irmã Wanda, aqui, que nos presenteia com a sua companhia, também o Fábio Diniz. Muito obrigado, ele é de Teresópolis, aqui, Rio de Janeiro, está pedindo oração por um direcionamento de Deus. Muito obrigado, Rosinalvo. Muito obrigado, Rogério Barbosa, aqui pedindo oração e sabedoria e orientação de Jesus, lá de Campina Grande, Paraíba, minha terra, sou paraibano também. Terezinha Dantas, muito obrigado, Deus abençoe sua vida também, Terezinha. Celso Gomes, obrigado, Deus, pela oportunidade de acompanhar esse devocional. Muito obrigado, irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite todos os dias. Muito obrigado pela presença, Inês Magalhães, Áurea Carvalho, da Igreja Presbiteriana de Abolição. Muito obrigado pela sua presença, ali de Rio Grande do Norte. Lindeberg, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida. Está pedindo oração por libertação. Patrícia Yex, Deus abençoe. Vamos orar pelos nossos pastores e missionários, precisam muito mesmo. Eliane, vamos orar
pela libertação do lar dela, o Ezequiel, né? E o Fábio Diniz, muito obrigado para vocês, a vocês que estavam aqui conosco, que nós possamos crescer em conhecimento da palavra de Deus e que possamos vivenciar esse evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado pelo seu cuidado poderoso em nossas vidas. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos direcionado. E que, assim como o texto lido, possamos descansar em Ti. Possamos entregar a nossa vida de fato para que o Senhor controle, direcione e que possamos estar cumprindo o nosso chamamento. Que possamos, de fato, vivenciar uma vida de ser discípulo Seu para proclamarmos o reino de Deus, para vivenciar esse reino aqui na terra e que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam entender esse poderoso agir. Meu Pai, eu te peço pelos pedidos de oração aqui postos, por restauração de lares, por direcionamento de vida, por pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam entender o Evangelho. Meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando também os nossos telespectadores, que o Senhor possa estar guiando o coração deles para vivenciar o Evangelho. Meu Pai, eu também te peço pelo programa Amanhã IPP, que o Senhor possa estar direcionando todas as partes desse programa e que seja para o louvor da sua glória. Que possamos aprender mais a cada dia sobre o Senhor e sobre sua vontade em nossas vidas. Nos fortaleça, assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus direcione a sua vida segundo a vontade dEle. Tchau, tchau.